Oi, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Alô, alô, estão me ouvindo? Opa, sim. Boa noite a Sim, estamos te todos. ouvindo. Gente, a gente já tá um pouco atrasado, tá? Mas ah, a gente já vai iniciar a aula de hoje. Hoje a aula não será comigo, tá? Hoje a aula será com a Tatá Pacheco. Porque hoje a gente vai ter uma aula sobre direção de elenco e direção de atuação para videoclipe, né? Com a Tatá, que é especialista no assunto e, e ela vai dar dicas aí, vai conversar com vocês sobre esse tema. Espero que todos curtam, todos gostem, que vai ser incrível. Tô botando meu fone aqui para poder ouvir vocês. Tatá já tá por aí. Oi, eu tô sim, tô aguardando vocês aqui desde as 7, tô aqui. Desculpa, tá? Beleza, Tô por vocês, assim, temos quando tu três achar que a gente... alunos aqui. Não sei se a galera ainda vai entrar, Tem um grupo mas com todo mundo? tem, eu já falei com eles aqui, já mandei mensagem Hum. que Eu realmente não consegui, gente, entrar pelo notebook, eu tentei de todas as formas, porque eu queria compartilhar o material com vocês, mas eu realmente não consegui. E aí eu tô pelo celular mesmo. tá, eu vou pegar o material que tu me passou aqui Uhum. e eu vou pelo menos, tu já quer começar com ele? Ah, ainda não, a gente vai bater um papo primeiro, apresentar e aí a gente começa com ele, Tá, tá bom? Tu beleza. acha que vai entrar mais pessoas? A gente pode Eles começar. estão entrando. Então bora aguardar Eles um estão pouquinho, não entrando. Tá. tem problema não. A gente tá com o repertório aqui de fundo, pensei que aqui ia ser mais silêncio, mas... E é musical, tudo a ver. Ah, eu vou mudar aqui que eu vou pro tem que passar pro notebook. Mas olha aí, eu acho que tu já pode começar se apresentando para quem já tá aqui, né? E o resto da Tá galera vai bom. ter que pegar o barco navegando já. Então bora navegar. Tem uma coisa que eu adoro é navegar. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Tata Pacheco. Eu sou atriz, né? Eu sou atriz e sou uma aprendiz, na verdade, não sou, né, no audiovisual. Estou aí há 10 anos trabalhando com audiovisual. A Só gente acha 10, que né? sabe muita... a gente acha que sabe muita coisa, mas não sabe nada, não. E aí, contando um pouquinho assim, para vocês de como é que eu entrei nesse universo, né, que é o audiovisual. Na verdade, eu sou formada em teatro pela UFPA e eu comecei, na verdade, a fazer teatro em 2005. E eu comecei numa curiosidade dentro do audiovisual pelo olhar enquanto atriz. Porque em Belém nós não temos uma formação, uma capacitação para a área de atuação para o audiovisual, né? E aí essa curiosidade começou a me levar a conhecer, a estudar. Então eu comecei produzindo, no audiovisual eu comecei como produtora. O que que eu fazia? Eu trazia alguns workshops de Belém, aliás, do Rio de Janeiro, São Paulo, fui fazendo contato com alguns produtores de elenco e preparadores de elenco. E aí eu fui trazendo essa galera, produzindo essa galera, trazendo para Belém, isso em 2017, 2018, 2019. Fui trazendo essa galera para estudar atuação, porque eu não tinha como ir para o Rio de Janeiro, né? Nem São Paulo, eu não tinha essa grana para ir para lá. E com essa galera fui fazendo um network legal, fui estudando, aí eu fiz uma formação pela Ancine de preparação e direção de atores, né? Que aconteceu lá, inclusive, que é a Casa das Artes agora, né? Mas era antigamente IAP.
E de lá também eu fiz mais uma outra formação na área, e aí tô aí, estudando. E é isso. E aqui a gente já bateu um papo, né? Trabalhei recentemente no videoclipe que é Dançar com a Solidão. E aí, esse roteiro que eu trouxe para vocês, para a gente bater um papo em cima dele, para a gente conversar. Como é que como dirigir, né, esse ator ali na cena para que tu queres dentro do videoclipe. E aí, esse roteiro que a gente trouxe foi para a gente bater esse papozinho aí e ir junto e a gente ir trocando. É isso. E aí, eu queria conhecer vocês também, ouvir vocês, as experiências de vocês, saber, conhecer quem tá aqui com a gente, né? Uhum. É, eles são um pouco tímidos, tá? Podem responder A pelo galera é chat. tímida. É, pelo chat a galera conversa mais. Se apresentem, então, por gentileza. Aqui eu tô falando com tem a Bárbara, né? O Vitor Moraes. Vocês já tiveram alguma experiência, assim, na área do audiovisual? Como é que é, crianças? Contem-me tudo aí, por favor. Pera aí, só um minuto. O Pedro Henrique é um dos que mais participa. Adoro, Pedro. Maravilha. Inclusive, uma das maiores. Vou usar essa palavra, talvez, pode ser um pouco pesado, mas talvez seja uma das maiores dificuldades para dirigir atores justamente essa comunicação. Tu tem pessoas, por exemplo, que tu tem excelente. Assim, nós temos excelentes diretores, né? Mas quando surge o preparador de elenco, por exemplo, dentro do audiovisual, ele existe meio que para suprir uma necessidade de direção de atores, né? Porque o diretor ali, ele pensa em tudo, dos mínimos detalhes, e aí quando ele vai passar para o ator o que ele quer, né? Quando ele quer passar para o ator o objetivo dele, ele não consegue passar isso às vezes de uma forma muito clara para o ator, né? E aí porque e aí essa dificuldade, eu acho que do diálogo que o diretor tem ali com o ator, ele acaba criando é, não limitações, que não deixa de ser. Mas aí atrapalha um pouquinho. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim? Tá. E aí Se- essa... é, Oi, pode Vocês falar. me ouvem? Eu só Tô te queria testar ouvindo. meu microfone, porque eu não sabia se estava pegando pelo notebook ou não. Tá pegando legal? Tá Tá ótimo. sim. Tô te ouvindo. Tá certo. Tá ok. Eita, que eu tô vendo só eu agora, que não sei o que aconteceu aqui, meu Deus. Ah, fui eu que destaquei, que é para todo mundo te Ah, ver. tá bom, então. E aí, essa dificuldade de. Já tô começando. Essa Pode dificuldade começar. da gente. Deu uma travada no vídeo dela. Bom, ok. Estão me vendo agora? Ouvindo? Sim, Oi? voltou. Voltou. Então, essa dificuldade de comunicação, porque eu coloco como dificuldade, porque eu vou falar do olhar da atriz e não da diretora aqui nesse momento. Por exemplo, quando eu estou num trabalho, às vezes o diretor ele não consegue te direcionar como ator para o objetivo que ele quer, né? Ele chega e diz, olha, eu quero que tu pegue, eu quero só que tu pegue por exemplo, vou pegar esse objeto aqui, tu quero que tu pegue esse objeto aqui e coloque aqui, porque o fulano de tal vem andando dali. Aí eu vou fazer um plano pegando esse, só tu levantando esse objeto. Tá ok. Quando tu tá trabalhando com um ator, ele vai necessitar que tu direcione ele, que tu guie ele para que tu queres. Mas aí, quando ator, enquanto atriz, enquanto ator, a gente meio que tem uma dificuldade. Quando o diretor só diz assim, ó, só pega isso aqui porque tá vindo o cara dali e eu quero pegar isso aqui para fazer esse tal aqui. Pá. E aí a gente fica assim, tá, mas e aí, o que que eu faço? Mas qual é o objetivo disso? Eu vou para onde? Que o ator começa a viajar, né? Ele não vai pegar, porque na cabeça do ator ele não vai pegar esse objeto aqui só por pegar. Ele vai pegar com uma intenção, com um objetivo, com um porquê. E aí isso acaba, às vezes, é,
fazendo com que o diretor e o ator eles não consigam é, caminhar com o mesmo objetivo. Vocês me entendem? Sim, Quem aqui ia falar ainda agora que ia se apresentar? Eu era posso o, me apresentar. era o Por Pedro favor, Henrique. fale aí. Você Tá pode achando, falar. fala aí, Pedro Henrique, porque é difícil assim só uma pessoa falando, né? Então, bora ter conversar um pouquinho também. Pode falar, Pedro Henrique. Com licença, boa noite, boa noite. Boa noite. Começou a minha vida no audiovisual, comunicação. Começou também no teatro. Começou em 2012, ainda era pequeno ainda, começou esse meu desejo também. Depois do teatro, eu já comecei a ingressar no mobile, em comunicação, assessor de comunicação, essas coisas. E acho que faz uns 2 anos que eu comecei ainda a criar assim, uma curiosidade para saber criação de clipe, curta-metragem, essas coisas assim que eu sempre acompanhava de longe, nunca acompanhei de perto. Depois que eu comecei a acompanhar de perto, que eu comecei a me interessar mais, mas ainda não, nunca acompanhei uma criação de clipe, curta, essas coisas, mas sempre com aquela curiosidade. É isso. Atualmente eu estou mais no mobile, né? Joguei mobile, mas estou tentando ingressar para essa outra área também do audiovisual. Maravilha. Obrigada. Nada. Mais alguém? Eu posso me apresentar também. Eva! Isso que eu É, eu, me, gosto. Isso é ótimo. eu me chamo Amoras. É, durante muito tempo eu trabalhei com gestão pública da cultura, mais específico do patrimônio cultural, e também com eventos. E mais ou menos desde 2017 eu resolvi fazer cultura. E aí para praticar isso e colocar em prática mesmo as ideias, os devaneios que passavam pela minha mente, eu fui para a arte drag. Eu faço parte do movimento das demônias. O nome da minha drag é Amora Senhorê. E inicialmente eu utilizava o meu estado alterado para cantar. Eu também sou cantor. Só que foi me levando para outros lugares. E foi quando eu decidi fazer um outro curso superior, só que na área das artes. Eu sou tecnólogo em produção cênica, eu sou da primeira turma da UFPA, que é o curso mais novo, que é de formação de diretores teatrais. E aí eu me identifiquei muito com a tua fala inicial, porque é muito o que a gente sente, inclusive na própria academia. Porque o histórico da criação desse curso, ele vem da necessidade do curso de teatro de ter uma direção. E aí os próprios atores, na falta de um diretor teatral, eles exerciam essa especificidade. E aí é assim que surge o curso. E o que eu vi ao longo desse tempo que eu estava em formação era justamente que eu acredito que também vem por causa dessa situação específica, como é que eu posso dizer, essa dificuldade, digamos assim, de entender esse diálogo, como é que funciona esse diálogo entre o diretor teatral e o ator, a atriz, o atuante aqui, e especificamente aqui no que é produzido no Pará. Porque realmente é esse diálogo do que eu quero não chega para o atuante, e aí o atuante entra no devaneio dele, vai criando as intenções, e a maioria não está preparada, mas eu acredito também que é muito porque vem de uma escola que veio na marra, digamos assim, entendendo como é que funcionava essa questão da direção teatral. Tanto é que uma das principais que eu enxergo como uma das principais questões dentro desse curso, além dessa que a gente está conversando agora, é também entender que o curso de produção cênica ele não forma apenas diretores teatrais, ele forma produtores culturais. E aí esse braço ainda é muito deficitário.
devido ao fato de que o curso está no início e tudo mais, e ele foi pensado por professores que eram professores de teatro, que se viram na condição de diretores porque tinham que assumir a direção dos espetáculos que eram produzidos através de cada turma que ia formando. Muito obrigada por compartilhar isso com a gente. Muito obrigada. É exatamente isso. E aí, se a gente já tem esse déficit aí, na direção teatral, agora imagina no audiovisual, né? Imagina nessa linguagem. Como levar o ator, por exemplo, que vem do teatro, né? Que vem dessa expansão, desse tudo grande, tudo muito, né? E levar para uma linguagem que na verdade, o teu olhar é a câmera, né? É uma relação que tu tem, que a emoção ali do ator, ele é muito mais transmitido pelo olhar, pelo peso, pela dramatização, pela emoção que tem no teu olhar, do que a grandiosidade do teu corpo contando isso. Para quem é ator e atriz, é um processo de transição um pouquinho um pouquinho difícil, né? Porque, assim, por exemplo, eu venho do teatro popular, por exemplo, de Pássaro Junino, e quando eu venho do Pássaro Junino, que eu entro na Unipop, depois eu me formo na Unipop, aí eu vou para a escola de teatro, e aí quando eu vou para o audiovisual, porque eu achava, primeiro que eu achava, assim, que era uma coisa muito fácil, né? Que ator de teatro tem essas coisinhas assim, olhar e falar, qualquer pessoa faz um negócio desse aí. Qualquer pessoa atua desse jeito aí, pelo amor de Deus, é uma coisa fácil dessa aí. E aí, quando tu vai estudar, tu vai perceber que tem outras milhões de camadas, né? E eu trabalho como preparadora de elenco também, e quando eu comecei a trabalhar mais a fundo, que foi em São Luís, né? Quando eu morei 4 anos em São Luís, então eu trabalhei muito mais lá, que eu fiz escola de cinema lá. Então eu trabalhei muito mais como preparadora de elenco lá. Então o que que acontece? Quando tu vai pro lugar ali do preparador e também do diretor, tu vai perceber que para algumas pessoas, e eu senti isso na pele, é até mais fácil tu dirigir não atores do que atores, por incrível que pareça, no audiovisual. Eu sinto isso, assim como muitos diretores, muitos colegas meus, né, que eu conheço, a galera que eu tenho mais vivência é em São Luís, então esses colegas, assim, sentem a mesma coisa que eu quando estava preparando ou quando estava dirigindo. Às vezes, tu trabalhar com um não ator, tu consegue uma organicidade da cena, uma naturalidade, que quando tu vai para o ator, principalmente quando ele não tem uma técnica ou quando ele não tem uma mínima experiência dentro do audiovisual, tu tem uma certa dificuldade de fazer ele alcançar e chegar onde tu quer, entendeu? Aí quando aí piora um pouquinho mais quando o diretor ele não sabe como guiar, como conduzir esse ator. Aí esse processo ele fica um pouquinho mais delicado, né? Muito mais delicado. Vindo do teu relato, por exemplo, como você mesmo colocou, né? A gente, a gente meio que foi. Meio não, né? Nós fomos aprendendo a marra. Eu falo isso dentro do nosso território, a gente foi aprendendo a marra, aí fazendo, aí aprendendo ali na prática. Então, por exemplo, quando a gente vai para uma coisa que eu sempre falo para alguns atores, quando a gente está em processo de preparação, que eu estou dirigindo esse elenco para algum trabalho, o que é importante, né? Essa comunicação direta com o diretor, em que sentido? Por exemplo, a gente gravou uma cena aqui, certo? Gravamos essa cena, tem ali o plano lá e tal que o diretor pensou. E aí é importante que o diretor deixe o ator, por exemplo, se houver a possibilidade, e que seja, se possível, deixe mesmo, que ele olhe a cena que tu acabou de gravar, porque ele vai se ver. Ele vai se perceber em toda aquela linguagem ali que que está criada ao redor dele, junto com ele, junto com a atuação dele. Então é sempre importante, tu gravou, por exemplo, tu trazer esse ator, tu compartilhar ali com ele, de repente, naquele momento que tu não está conseguindo, eu digo isso como exemplo, em que sentido? Você tá, às vezes, numa cena ali gravando, e aí tu já voltou várias vezes, né? Foram vários takes ali, e tu não conseguiu alcançar, chegar no objetivo que você queria com o ator. Então, se tu trazer esse ator pra perto, tipo assim, ó, vamos dar uma olhada aqui na câmera como ficou? Aí o cara vai vir, a pessoa vai vir. Você vai ali com ela, ó, tá vendo isso aqui? Eu queria chegar mais aqui, em tal lugar.
e tal se a gente ir por aqui? E ele vai se ver. Aí, então, a movimentação dele, a atuação dele, tudo isso vai ficar muito mais claro para ele, entendeu? Então, se tu enquanto ator e tu enquanto diretor puder ter esse diálogo ali com o ator, nossa, ajuda muito. Falo isso com experiência própria como atriz. Recente eu tive a oportunidade de participar da série Psica, né? Eu sou a tia da doidinha lá, te chamo de doidinha, bichinha. Eu sou a tia da doidinha lá, e aí eu vivi uma experiência com a Maria, que era a nossa preparadora de elenco, que foi muito legal. A gente estava no set, a gente gravou, aí a gente voltou algumas vezes, e aí o Kiko, com a Kitty e a Maria, deixaram a gente ver a cena. Né? A gente pediu para ver, eu pedi para ver, eles trouxeram para perto, e aí a Maria, que era a preparadora de elenco que estava com a gente no set, aí ela já pegou e ó, Tatá, ó, Marta, por aqui, ó, que tal a gente trazer mais isso aqui? E aí, quando a gente foi, a cena rolou. Isso é muito bom pro ator, porque às vezes o diretor tá ali na cabeça dele, todo mundo no lugar onde ele quer chegar, mas essa comunicação, às vezes, de te levar até lá, é, um- é como se a gente não conseguisse falar o mesmo idioma, a mesma língua, né? E quando tu consegue poder ter essa possibilidade ali de olhar e ter essa troca rápida, de tu ver qual é esse plano que esse cara tá usando, né? E isso ajuda muito, porque quando você está num processo, tu não participa de todas as cenas, tu não participa de todas as gravações, né? Tu só tem o roteiro em mão, tu não troca com o resto do elenco, né? Na edição que esses caras vão se cruzar ali, que essa história vai ser amarrada e o negócio vai ser contado. Então é muito bom. Então eu acho que para mim, assim, um excelente diretor é aquele que sabe conduzir o ator da melhor forma possível, né? E aí quando tu vai para ator, por exemplo, e não ator, né? Vamos falar aqui do ator. Quando você vai conduzir um ator no set, tu vai dirigir ele. Por exemplo, eu já tive situações que o diretor fala assim: ó, nessa cena aqui, eu quero que você esteja triste, tá? O personagem tá triste. Tá, beleza. Ele tá triste. Mas por que que ele tá triste? Né? Por que que ele tá triste? Quando você tá falando com o ator. Mas por que que ele tá triste, né? Tu só quer que eu esteja triste. Ou seja, tu não conduziu o ator, tu só disse que tu queres nessa cena que ele esteja triste. O personagem tá triste. Pra te ter uma condução legal, eu até anotei umas coisas aqui pra vocês que eu tava escrevendo pra eu tentar não falar muito e não fugir demais. Então, por exemplo, assim, quando tu for falar com um ator, que isso foi um trabalho que a gente fez, esse direcionamento foi tão perfeito e que eu gostei demais. Então, por exemplo, quando tu vai direcionar o ator, tu fala assim para ele, por exemplo, isso baseado no roteiro que a gente vai daqui a pouquinho dar uma lida. Como eu não consigo compartilhar, eu fui anotando aqui, tá, gente? Então, por exemplo, em vez de tu falar assim, fica triste, tu vai ter que criar situações para que a tristeza apareça, entendeu? Em que sentido, por exemplo? Tu vai sentar com o ator e tu vai dizer, ó, o personagem nesse momento, ele tá triste porque ele perdeu um grande amor. Esse grande amor, ele não perdeu assim porque eles se separaram, mas foi porque essa pessoa, ela simplesmente decidiu, como é que eu posso dizer? Não é decidiu, né? Eu acho que a palavra nem seria essa. Mas essa pessoa se suicidou, por exemplo. Esse personagem perdeu um grande amor da vida dele porque essa pessoa se suicidou. Então, agora, nesse momento, esse personagem ele está caminhando e ele está com uma culpa nele, com uma sensação de que ele não poderia ter feito algo a mais, e essa tristeza está consumindo ele. Então, quando tu vai direcionar isso para o ator, aí o ator que já está ali, já tem as técnicas e o estudo dele, ele vai parar e ele vai buscar a melhor forma de trazer exatamente isso que o diretor está direcionando ele. Então é diferente dele dizer que o personagem está triste. Ele guiou o ator para algum lugar. Diferente de quando tu vai trabalhar com uma pessoa que é não ator. Né? Quando tu vai dirigir um não ator, por exemplo, tu tá ali já pensou no teu plano ali, não tá tudo certinho, beleza? Tu vai dizer pro ator, por exemplo, ó, eu quero que você fique aqui em pé, tu vai trabalhar com ele uma coisa mais física, né? Tu vai trabalhar com um exemplo, demonstrando isso para ele.
Então, por exemplo, parou aqui, você já vai curvar assim, um corpo um pouquinho para frente. Quando eu falar ação, você vai levantar lentamente, olha direcionado para a luz. E aí, quando eu disser cortar, tu para. Pá, tu já tem o primeiro momento. Então, o teu direcionamento para o não ator já é uma coisa mais física e prática. Porque quando tu vai falar para ele não vai fazer como um ator que vai viajar nas emoções, que já vai pensar, mas por quê? Mas qual é o objetivo de cena, assim, aqui? Tá, mas aí o objetivo geral do roteiro é esse, então o objetivo da cena dele vai ser esse aqui, e aí ele vai caminhar não sei para onde. O ator, ele vai começar a pensar milhões de possibilidades dentro do conhecimento, da técnica, enfim, de tudo que ele tem ali, de carga de conhecimento. O não ator, ele vai ser muito mais prático. O não ator vai ser mais prático. Então, por isso, talvez, muitos diretores, eles gostam de trabalhar com não atores, né? Primeiro que tu tem essas dificuldades, de comunicação, de troca, de direcionamento, de guiar o ator, né? De não só chegar e dizer assim, agora tu tá triste, agora tu tá não sei o quê. Não, tu guia o cara pra gente chegar onde ele quer, porque tu tá falando com um ator que tem uma experiência, que tem, enfim, uma carga de conhecimento, que o não ator já não vai ter. Então, para ele vai ser muito mais prático. Pro videoclipe, ao meu ver, né? Não trabalhei em muitos videoclipes, só 3 na minha vida, e o último que eu estava agora, mas todas as 3 vezes que eu tive experiência no set, preparando atores, porque nesses 3 processos eu estava preparando o elenco, dirigindo o elenco, eles funciona muito bem porque fica muito orgânico, fica muito espontâneo a atuação, porque aquela pessoa tu já direciona ela dessa forma mais física e mais prática, e ela já pega assim, tipo, foi, entendeu? Foi, deu certo e super funciona. Não tô aqui dizendo, eu não tô dizendo aqui para vocês trabalharem só com não atores, tá, gente? Por favor, contratem nós atores, porque a gente estuda pra caramba, não pega qualquer pessoa. Mas eu tô dizendo que nessa relação, quando tu vai pro videoclipe, ele funciona, não atores, dessa forma física e prática, funciona muito mais. Tu consegue alcançar muito mais rápido essa organicidade da cena, a naturalidade, fica espontâneo, fica uma coisa bem, bem, bem bacana de se ver depois. Mas enfim, tô falando aqui alguma dúvida? Alguma coisa para É, trocar? eu, não, eu tenho uma troca, na realidade, não é uma Pode. dúvida. Eu acho que essa questão que tu estás falando, ela acontece muito, que eu percebo que a formação de diretor teatral, ela é de diretor, na realidade, ela vem muito dessa questão ou desse fato que a gente estava comentando, que é não tenho, vou aprender na marra, e aí eu aprendo a ser diretor, e aí isso faz muito parte da nossa realidade norte e nordeste, inclusive. Mas quando a gente chega para o eixo sul e sudeste, a gente percebe que a formação do diretor ele vem mais para dentro do audiovisual e do ator está mais ligado ao teatro. Então eu acredito que esse choque que existe entre a formação de um e o outro que faz com que essa conversa existam alguns conflitos, e aí a maioria dos diretores que estão à frente dos seus projetos dentro do audiovisual prefiram trabalhar com não atores do que com atores. Porque eu percebo assim que dentro do teatro existe uma coisa que é maximizar os sentimentos, porque tu tá ali, é efêmero, tá acontecendo na hora e tudo mais, e aí tu expande as coisas, é muito expansivo todas as emoções que acontecem no palco do teatro. Mas no audiovisual tu já tem que ser contido, principalmente porque tem essa questão do olhar da câmera. E aí o olhar da câmera é mais fechado. Eu tô te falando isso porque eu tive uma experiência que a gente estava gravando um clipe para uma disciplina, inclusive, e aí a gente estava acostumado muito com aquela coisa do e aí não, fecha, porque não cabe na tela, não cabe. E aí esses ruídos eu acredito que acabam acontecendo também por causa desse conflito de formações dentro da área da cena, inclusive. Que um vai mais para a questão da teatralogia e o outro está aqui, não, é cena, é construção de cena para dentro do audiovisual, para dentro de filme, para dentro de videoclipe, para dentro de novela.
E aí eu acredito meio que esse conflito ele existe também por isso. Sim, sim, também por isso e também porque a gente é como tu também falaste logo agora no início, né? A gente vem do teatro. A gente até hoje, Belém, tu tem pouca, na verdade, hoje eu agora que tem um projeto, né, que é da Casa das Artes, que é muito legal, que é o núcleo de audiovisual, que eles estão fazendo por meu Deus, por módulo. E, por exemplo, teve um módulo de atuação, que eu achei massa demais. Infelizmente, eu não pude estar lá, porque eu sou formiguinha. Em tudo que tem ali, a atuação, eu tô. E teve um módulo de atuação, né? Mas mesmo assim, ainda é muito. é, a gente é muito invisível enquanto ator, assim, de ter algo para nós, para a linguagem do audiovisual, de técnica, de estudo mesmo, né? Como é que é isso? Como é que é essa diferença de linguagem? Como é que eu trabalho? Qual técnica eu uso? Nós não temos isso. É, ontem, inclusive, eu estava num pequeno debate com um colega de trabalho, né? Que não sei se vocês conhecem, deve conhecer, que ele até agora é professor da UFPA, se eu não me engano, a gente estudou junto na UFPA. E eu estava debatendo com ele sobre, só paralelamente aqui, sobre essa situação que nós estamos tendo, né, na série atual, né, de que os sotaques estão muito forçados, porque eles não são atores, né, os atores não são paraense e tal, etc. E aí a gente estava nesse diálogo. E aí o que que acontece? É, eles não são paraenses. Esse lugar de fala, ok, mas esse lugar de fala do, do ator, como eu falei pra ele, esse lugar de fala do ator, amigo, é tipo assim, nós temos que olhar pra nós aqui. Olha, agora nós temos, por exemplo, 3 longas sendo gravadas no estado, né? De fala aqui em Belém, no caso. E aí, eu sei que os protagonistas não são de Belém. E aí nós temos um curso também de audiovisual na UFPA. E em 2018 a gente tentou fazer um diálogo, que até o movimento Nós da Arte, a gente tem até um grupo até hoje, que até o Afonso Galindo, finado, né, que é um cara que tem assim um legado para mim, particularmente no audiovisual. E o Afonso a gente começou a tentar fazer um diálogo com o curso de cinema da UFPA, para que ele dialogasse com o curso de teatro da escola de teatro, para que as pessoas tivessem essa vivência, essa experiência de como é atuar no audiovisual. A gente precisa desse campo, né? A gente precisa dessa troca, que é bom para a galera que está se formando para justamente exercitar a direção e para o ator que está se formando ali para exercitar a atuação. Eles precisam dessa troca, né? Eu tenho um amigo que se formou em cinema aí na UFPA. A gente ele voltou agora, né? Que é do Maranhão e a gente sempre troca. E aí ele fala, Tatá, eu tenho dificuldade de falar com o ator o que eu quero. Eu não sei, desculpa, eu não sei como chegar e dizer para ele que é assim, 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 assim. Eu não sei guiá-lo, não sei direcioná-lo, mas está tão claro o que eu quero, mas não sei como fazer isso com ele. Mas porque a galera tá no curso e eles precisam desse exercício de dirigir atores. Porque o que, que acontece lá no curso? Na maioria das vezes, hoje já está rolando mais isso, né? Mas antes, ali em 2018, 2017, era um pouquinho mais difícil. A galera faz os exercícios deles lá, porque eles têm os curtas que eles gravam como parte de matéria, enfim. E eles usam colegas da própria turma, né? Tipo, a gente vai gravar um curta de ficção, aí eu vou pegar a Maria, que é do mesmo curso que eu, vou pegar o José, aí o João vai trazer o irmão dele, que é o Gilberto, e aí a gente vai fazer aqui, vai rolar. Enquanto tu tem uma escola de teatro que está formando atores ali. Que tu pode exercitar trabalhando com atores e os atores trabalhando na linguagem do audiovisual atuando. Então, isso também abre essa grande lacuna, porque não rola também essa troca, né, entre esses cursos, que eu acho que deveria rolar essa troca, do aluno ali que está se formando em cinema e do cara que está se formando em teatro. Eles precisam dialogar, até mesmo porque nós, tá, tudo bem, nós temos uma galera que só gosta do teatro, legal, mas você é um profissional.
tu precisa assim, conhecer a outra linguagem, mesmo que tu não queiras fazer, ou que tu não me identifiquei, não é isso que eu quero fazer teatro. Mas acho que é importante, enquanto profissional, você também entender essa outra linguagem, você também estudar essa outra linguagem. E é esse exercício que eu acho que vai começar a formar um mercado em Belém. Porque, para mim, nós não temos um mercado ainda, na minha visão, nós não temos um mercado, né? Nós temos muitos trabalhos que vão rolando ali paralelo. A Paulo Gustavo, principalmente, ela veio assim para dar um boom, não só na capital, mas em todos os 144 municípios do estado do Pará. Porque a galera começou a exercitar. O que é esse lugar do audiovisual? Pô, vou produzir um curta. E os caras ficam assim, vou produzir um curta com celular. Mas o que é? Que é isso? O que é plano? Que é ângulo? Que é linguagem? O cara começou estudando ali, uma pesquisa no YouTube ali, um curso. Essas formações, por exemplo, que rola aqui, que tá rolando muito com esses editais, isso é muito bom. Mas como eu tava falando com o Lê, né? Que eu chamo de Lê, meu Deus. Enfim, quando eu tava falando com o Lê, né? Com o Leandro, é Leandro, né? Só chamo de Lê, gente. Que eu tava conversando com ele. A gente tem todas as formações. Se tu fores ver nas formações, você tem ali. Eu acho que dele. Esse aqui é a primeira vez que eu estou vendo um curso de formação que tu tá pensando na direção do ator. E do não ator, e nesse caso direcionado para o videoclipe. Para mim é a primeira, né? Eu não vi todos os cursos que estão rolando aí através da Lei Aldir Blanc, né? Que foi uma grana direcionada para isso. Todos tu tem aprender como escrever roteiro, aprender como produção executiva, produção, como tu fazer, como é, som também eu já vi, que é legal, muito bacana. E principalmente produção executiva. Todas essas áreas mais técnicas do audiovisual, mas parece que o ator ali está invisível. Parece que não tem uma forma, parece que o ator não faz parte do audiovisual para tu trabalhar isso, né? E principalmente exercitar, aprender a dirigir, a conduzir, a guiar o ator. Porque, na maioria das vezes, como o ator está ali à mercê do diretor, tu vê um trabalho e tu vê uma péssima atuação, mas tu sabe que o ator é bom. Tu sabe que o ator é bom, mas a atuação não tá boa. Então, o que tem ali? É a direção. É a direção. Porque tu sabe que o ator é bom. Tu já viu trabalhos desse ator, dessa atriz, mas é quando tu vai olhar aquele trabalho, tu vê, poxa, mas essa atuação não tá legal, essa atuação tá muito mecânica, ou essa atuação tá muito teatral. Por quê? Quem tá conduzindo o ator? Quem tá guiando ele? É o diretor. É o diretor que tá fazendo isso. É o diretor que tá guiando ele. E aí, um bom diretor, quando ele sabe guiar legal o ator, e até mesmo o não ator, se tu consegues guiar legal, tu consegue tirar camadas de emoção, criar uma atuação ali, tirar do ator algo que nem ele achava que ia conseguir chegar às vezes ali quando tu é não ator. Ou quando tu eres, até quando tu é ator mesmo, quando tu tem um pouquinho de técnica. Porque é isso, é quem tá te guiando, é quem está te conduzindo, que é o diretor. O cara pensa, tu pensa ali enquanto diretor, né? E todas as outras áreas, né? Tá tudo bonitinho ali, tu já fez tua história de legal, o roteiro tá, pá, o diretor de fotografia já rolou tudo, tá tudo bonitinho, tá tudo amarradinho, pronto pra ir pra gravar. Aí tu vai conhecer no set pela primeira vez o quê? Ali, o ator, porque o ator tava com a preparação, só com a preparação, né? A preparação chegou ali com o diretor, sentou, o diretor disse, ó, eu quero isso, eu quero chegar nisso aqui, meu objetivo é esse aqui é o roteiro. Tu passou pro preparador, o papel do preparador ali é entender tudo que o diretor quer, como ele quer, e aí você vai guiar esse ator para chegar aonde o diretor quer. Tu vai preparar ele, tu vai ajudar ele nessa criação do personagem, enfim, de tudo que ele necessita dentro do olhar do diretor. Então aí esse cara vai chegar no set e é ali que tu vai ter esse contato com o ator. Geralmente, quando eu tô como preparadora de elenco, eu sempre falo pro diretor. Por exemplo, recentemente agora, eu tava em Imperatriz, gravando, e eu tava como preparadora de elenco num curta lá, que me contrataram pra ir. E aí eu falei pro diretor e pros dois diretores, né? Eu falei, ó, eu sei que vocês têm muita coisa pra pensar, muita coisa pra produzir, reunião com cada, enfim, com cada
como é, com cada setor e tal, mas durante todos esses dias que eu vou estar com os atores, venham na preparação. Uma ou duas ou três vezes, chega lá junto, fica com a gente, observa todo o processo, cria essa relação com os atores, porque somos pessoas, né? Nós somos pessoas, e quando tu cria essa relação do diretor também com o ator, rola um laço ali de que quando tu vai pro set, tu consegue estar muito mais enquanto ator, né? Tu consegue estar muito mais relaxado, muito mais leve, porque tu já conhece ali, já criou uma sintonia tu com o diretor. Isso é sensacional. Porque também vou aqui pro lado do ator, da atriz. Às vezes, como tu vai ali a primeira vez que tu tá vendo o diretor no set, né? E o diretor te conduz, às vezes tu não entendeu o que o cara quer, mas aí tu também não vai falar, porque se tu falar, tu vai ficar com medo de se queimar, ou do diretor pensar assim, ih, não é boa, ih, não sei o quê. Essas coisas passam pela cabeça do ator, tá? Então ele vai começar a pensar nisso, então ele não vai falar, ele vai segurar ali, ele vai tentar dar alguma coisa, porque ele cria essa meio que essa barreira ali de comunicação que fica no ator, né? Eu já passei várias vezes por situações assim, preparando principalmente elenco, e aí quando tu tá ali, quando o preparador, ele tá com esse elenco, que às vezes tu fica um mês, 2 meses, ou então 3 semanas, tu cria uma relação, uma intimidade. Então o ator sai da cena e ele vem, nossa, Tata, eu acho que eu não consegui fazer isso aqui, eu não cheguei no tal, tal, e não sei o quê, o diretor falou, eu fingi que tinha entendido, mas aqui não sei. Aí ou seja, cria uma bolha ali que não deveria existir. Que tu deveria chegar e dizer assim, ó, realmente eu não consegui entender aqui, mas me dá mais informações, me dá mais conteúdo, me dá mais alguma coisa. Mas tu não rola essa comunicação, porque, enfim, né? Tu fica passando pela tua cabeça, eu vou me queimar, fulano nunca mais vai me chamar, né? Fulano não vai me indicar para outros jobs, né? Porque vai parecer que eu não consigo, que eu não sou boa no que eu tô fazendo. Essas coisas passam pela cabeça do ator. Todas essas coisas. Então, se você tiver no processo de direção, se tu tiver uma preparação e que tu possas ir pelo menos uma vez ou duas vezes nessa preparação, vai, bate um papo com esse ator, sabe? Durante o processo de preparação, tu observa e tu chegar assim, em vez de tu falar só com o preparador, mas tu falar com o elenco mesmo. Olha, gostei muito disso aqui que está sendo criado, é muito legal, é por aí. Mas olha, eu quero bem aqui nesse momento que o personagem atinja esse ápice aqui de tal coisa. E ali tu já começa o processo de direção, né? De direcionar esse cara, de guiar essa pessoa. Quando vocês vão pro set, gente, isso melhora muito, muito, muita comunicação no processo. Muito mesmo. Alguém quer trocar alguma coisa? Falar? Deixa eu ver aqui no site se tem alguém que for falando alguma coisa. Vocês estão aí, gente? Deem um oi. Enfim, eu queria fazer um exercício, mas acho que não sei se vai rolar. Queria fazer um exercício com vocês. Quem aí pode ligar o microfone, por gentileza? Alguém? Opa. Oi. Eu queria fazer um exercício com vocês em cima do que a gente está trocando aqui. Primeiro, o que que vocês estão achando? Estão compreendendo? Estou conseguindo trocar com vocês legal? Eu só estou falando aqui, vou falando. O que que Bom, vocês... assim, eu tô achando interessante. Tudo o que tu tá falando é basicamente o que alguns anos atrás eu ainda tenho ainda em questão de atuação, ainda tem esse receio que a gente fica sempre com esse receio de acabei não entendendo o que o diretor falou,
aí vai e faz de qualquer jeito e acaba não perguntando e tem essa dificuldade de ter esse ciclo de conversa, de entender. Então, eu tô achando bastante interessante porque acaba que é nas duas áreas que eu atuo. Então, tá sendo muito interessante esse aprendizado e esses várias coisas que tu tá falando aí. Então, tá sendo bastante aprendizado para nós. Eu tô gostando. Obrigada, Pedro. Eu queria um parceiro com o Pedro, uma parceira rapidinho para desligar o microfone aí, pode ser? Bora, não vou desistir, hein? Só mais uma pessoa que eu quero fazer um exercício. Oi, Cata. É a Ô! Paula. Oi, Paula! Obrigado por ligar o seu microfone. Liga aí comigo. Tu pode ligar a câmera ou não? Posso, pega só um pouquinho. Tá bom, beleza. Vou. O exercício que eu quero fazer com vocês dois, já que vocês toparam isso maravilhoso, é o seguinte. Eu falei logo no início em relação à diferença de você dirigir ator e não ator, né? Oi, maravilhosa. É, a gente bateu assim, vou só voltar um pouquinho. E aí, o que que eu falei lá? Que para quando você vai dirigir o ator, ou seja, a pessoa que já tem uma experiência ali, que já tem uma formação, tu precisa guiar ele com o objetivo que você quer. Tem uma parte do. Pode compartilhar o roteiro, Lê? Lê. Leandro Barros, tá aí? Oi, peraí que eu tô. Ah, tá. Eu vou botar aqui. Ele vai compartilhar o roteiro aqui com a gente e a gente vai pegar a cena, se eu não me engano, é a cena 2. Deixa eu ver aqui. É a cena 2 do roteiro. E aí o exercício vai ser o seguinte: o Pedro vai dirigir a Paula nessa cena, tá? E depois a gente troca da Paula dirigindo o Pedro. Vocês topam? E Top. aí eu vou aqui na condução. Eu vou ajudando aqui no que a gente. Deixa só o Leandro compartilhar o. Gente, mania de chamar. Eu só vi como ler, eu só chamo de ler. Isso. Aí, acho que eu mexendo aqui. Aí você vai lá pra cena. Acho que é a cena 2. Deixa eu deixar aberto no celular. Você vai na cena 2 do roteiro. Essa aí? Eu não tem como ampliar assim na tela, né? Nós estamos na cena 1, né? Cadê? Ah, cena 2 lá em cima. Tá. Tu pode ler rapidinho aí, amigo? Não tá abrindo no meu notebook. Isso. Pera rapidinho, gente. Aí, dá pra ver agora? Tô vendo, não. Deixa eu abrir aqui, que é mais fácil. Deixa eu abrir aqui. Eu não tô conseguindo ler. Não consigo. Ah, tá, só ampliar. Oxi, é isso mesmo. Desculpa, que eu sou um pouquinho zero na tecnologia. Vamos lá, cena 2, caminhando e dançando. Vamos lá. O lugar é tomado por entulho e destroços nas laterais, formando um caminho. Papéis embrulhados voam, rolam pelo chão. Alguns destroços estão em combustão no fundo. Vamos lá direto assim. Com o plano aberto, o protagonista caminha e dança em linha reta. Isso. Em linha reta, enquanto a câmera o acompanha lateralmente. Em um outro plano médio, com
Eu nunca consigo pronunciar, mas é o Traveling. Como é que é, Leandro? Traveling, né? Traveling. Isso, eu nunca consigo pronunciar esse planeta. Vamos. Vemos ele de frente, tá? Essa aqui é a cena do roteiro. Aí a ideia aqui é que você. Vamos começar contigo, Paulo? Pedro, aliás. A ideia aqui é que a cantora, que é a Paula, tá fazendo essa cena aqui. Eu quero que tu tente dirigir ela. Como tu vai ajudar ela a chegar nessa emoção que tá sendo descrita no roteiro? Deu pra mim entender? Eita. Ai, calma aí. Lembrando que você está trabalhando com não ator. Uhum. No caso, a Paula aqui não é. Tu és atriz, Paula? Eu já fiz curso de teatro, mas foi mais por um processo terapêutico. Ah, tá. É que eu Que tô sem massa. ideias agora. Deu Peraí, bug no sistema. peraí. Ok. Tá. Aqui o videoclipe, a ideia é que o personagem central, que é como é o cantor, ele ele tá num processo total de alucinação mesmo, assim. Ele dança com a solidão, com os fantasmas dele, com os demônios dele, sabe? Todas as questões emocionais que tu possas imaginar esse personagem quando ele dança, quando ele canta, ele se comunica com os próprios demônios dele. Então, esse ator tu tem que chegar, fazer com que ele chegue exatamente nesse lugar do personagem. Como tu, se tu fosse dirigir a Paula nessa cena, tu guiarias ela? Como tu iria dirigi-la? E aqui tu não é pra, isso aqui não precisa, não fica com a cabeça que a gente tem essa coisa, né? Ah, eu tenho que acertar, tem que. Não, é um exercício, relaxa. Só tem, Porque, que eu vou te conduzir. como ela, que você falou, né? É uma personagem, uma cantora que ela tá tendo várias, ali, tipo, uma vasta Vários emoções, sentindo vertentes. Isso, um bocado de isso. cor na cabeça. Então, assim. Paula, esse teu personagem seria uma pessoa que estaria, como tá falando aqui, estaria caminhando, por exemplo, pode ser numa floresta, por acaso? Poderia estar andando num caminho assim, numa floresta, escuro, é, tanto assim aberto, tudo, mas tu tendo vastas emoções, pensamentos ali à flor da pele e aquela voz ali bem no canto do teu ouvido falando várias coisas, e tu começa a ter várias alucinações. Isso. E aí, nesse momento da cena, eu vou te falar o trecho que tem é a parte X da música que acontece essa cena. É nesse trecho quando ele fala assim: tempo difícil esse que eu vivi, tentando esvaziar tudo aquilo que senti. Para piorar, foi tudo tão fugaz. Quando vi, estava perdido procurando minha paz. Até o momento que eu me encontrei, que não preciso preencher vazio com ninguém. Tudo tem seu tempo. Ache o seu lugar. Só demorou muito para eu enxergar. Essa cena, ela vai fazendo nesse trecho dessa música. Uma outra coisa que é bem legal, e Pedro, quando tu estiver dirigindo teu elenco no Assim, videoclipe, é muito bacana tu sempre criar uma ambientação dentro do set, tipo, essa música se tu ficar ali a noite todinha gravando ou 12 horas gravando, 12 horas tu vai ouvir essa música. sim, sim, Deixa, é muito bacana pro ator e principalmente também para pós ali, né, para edição, para ser o take ali né, na parte X ali que o diretor quer. Mas tu criar essa ambientação é muito, 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 mas muito, muito, muito bom. Porque tu vai conectar, né? Tu vai conectar o ator,
vai conectar o roteiro, tu vai ajudar principalmente o cantor, que nesse caso aqui é ele, nessa cena. Porque a música tá rolando ali, e aí a música já é aquele gás, né? Já te impulsiona. A gente mesmo, quando tá em casa ouvindo a música, a gente já quer ser o cantor, o dançarino, ela já te move por si só. Então, uma coisa que é muito legal dentro desse espaço é tu criar essa ambientação. Muito importante. Porque aí, quando tu for trabalhar com um ator, por exemplo, que nesse caso é o dono da música, é o cantor, enfim, ele nesse caso aqui já tem o domínio, né, da letra, da música, ele já sabe o que ele quer também. E tu ajudar ele a chegar nesse ápice é essencial. Então, por exemplo, se tu fosse dirigir uma pessoa que esse cantor, no caso, ele não é cantor de verdade, é um ator interpretando esse cantor. Tu vai chegar com ele e ele é não ator. Tu vai chegar com ele e tu vai dizer para ele assim, ó, eu quero você parado aqui, eu vou fazer um plano geral, ou então eu vou fazer um plano fechado, um plano médio, enfim. Só que nesse momento que eu tô fazendo o plano, o que eu vou fazer que eu quero que tu faça? Por exemplo, eu quero que você caminhe cabisbaixo, com o ombro mais para frente e tal. E aí tu vai andando, aí ele vai demarcar ali, tu vai demarcar onde tu quer que ele pare, tu demarcas ali, sei lá, com um X com alguma coisa, não sei. E aí tu vai mandar ele parar e olhar. E olha o que fazendo. Tu vai mandar ele parar. Pode me compartilhar rapidinho, Leandro? As pessoas estão me vendo? Rapidão? Estão me vendo vocês? Estão me vendo? Sim, Tá. Então, por exemplo, eu vou estar caminhando aqui. Eu sou não ator. Você vai dirigir, é como se você estivesse dirigindo a Paula. Então, aqui, eu caminhei. Eu tô com o corpo mais curvado. E aí, em determinado momento, tu vai mandar eu parar e olhar diretamente para a câmera. Ou para a luz, ou para a marcação que ele quer. E tu deixa esse olhar fixo, tá? Tu deixa esse olhar fixo. E aí, tô com o corpo curvado aqui. Então, tu vai dizer pra ele, aí, nesse momento, eu quero que você vá pra trás, como se alguma coisa estivesse te levando, sabe? Como se estivesse flutuando, dançando e tal. Então, tu já tá mostrando ali, com uma forma física e prática, o que tu quer. Porque é um não ator. Então, o teu movimento ali é físico e prático com ele. Pá! Mostrei aqui fisicamente, tá sendo simples e tá sendo prático. Se eu for para um ator, aí já é um outro tipo de direção. Que tu já vai guiar esse cara através da emoção desse personagem. Né? Aí tu já vai descrever aqui o que já tá. Inclusive, esse roteiro ele é bem legal. Eu ajudei o roteirista nessa construção. E ele é um roteiro que, se tu percebe, ele já tem umas indicações bem legal para o ator, né? Ele não tá só descrito assim, sai daqui, o plano tal e vai para ali, que geralmente os roteiros são bem assim, bem pá, pá, pá. Aqui o cara tá vindo não sei da onde, indo não sei para onde, e nesse momento aqui acontece isso. Aqui tu já tem umas leves camadas direcionadas para uma atuação que é legal. Então, se tu for dirigir um ator agora, Pedro, vai me dirigir como atriz e tu vai nesse pequeno que tu leste aí, tu vai chegar comigo e tu vai dizer, ó, como tu diria? Não posso dizer, eu te queria falar já. Como tu diria para mim? ah, Lembra pode dessa diferença? falar, pode falar. Lembra dessa diferença que eu acabei de te dar aqui? O não Sim, sim. ator é prático Já é algo e simples, físico, simples, que né? vai tornar simples ali o negócio. Sim. Agora tu vai guiar uma atriz para Uma chegar atriz nisso aí. já vai ser algo mais diferente, né? Já vai pedir para ela fazer aquela atuação mesmo, entrar no personagem, as emoções, tudo já vai ser algo Isso, mais profundo. Mas agora me profundo. guia. Me guia para eu chegar aí. Como tu irias me guiar, me dirigir? Aí, Tá, eu então vou aí, chegar para chegar aí, mas como tu me dirigir, iria me dirigir? tá. Eu Hum, quero, tu como atriz, quero bastante emoção nessa cena, que esse personagem, ele está numa solidão,
tá numa tristeza, tá cabisbaixo, então quero que tu entre nesse personagem como cheio de emoção para que o público sinta essa solidão ou que tu tá nas trevas, alguma coisa assim. Uhum. Eu quero isso de ti. Isso. Aí, tá. Agora vamos começar a lapidar. Então, tipo assim, olha, nesse momento, tá, o personagem aqui, ele tem um peso do passado. Olha meu direcionamento. Porque quando tu colocas assim, por exemplo, tu como atriz, caraca, tu me coloca assim um peso. Meu Deus do céu, que eu tenho que acertar tudo, tem que ser. Eu tenho que chegar numa perfeição que tá na tua mente que eu nem sei como eu vou chegar. Mas quando tu me guia de uma outra forma, bora lapidando. Tipo, tu irias me guiar pra atuação, tu dizer assim, ó, esse personagem, ele tem um peso do passado. Ele é um personagem que não buscou mais fugir dos demônios dele. Ele está num estado X, que sempre teve de depressão, pode escalar aí. E ele resolveu parar de tomar qualquer tipo de medicamento antidepressivo. Esse personagem escolheu viver com a própria solidão. Olha que profundo, olha que ferramentas que eu estou te dando. Olha para onde eu estou dizendo que esse cara tá vindo. Quando tu me dá essas ferramentas, eu aqui já começo a viajar, assim, entende? Olha a forma, olha, se a gente ir para esse lugar, eu tô te dando camadas emocionais do personagem. Eu tô te dando o estado em que esse personagem está. Eu tô te dando a decisão que esse personagem tomou. E aí tu, como ator, vai buscar exatamente essa emoção. É por aí. Isso se eu fosse dirigir tu e a Paula, por exemplo. Paula, se eu te desse essas camadas, tu conseguiria já ter uma prévio entendimento desse personagem? E tu, Pedro, também? Eu acho que sim. É porque aí você leva a pessoa para um outro lugar, né? Exatamente, eu te levo para Já um deixa outro. a imaginação dela já fluir mais, né? Já dá um direcionamento Exatamente. diferente. Exatamente. Aí tu já vai começar. Claro que o diretor, o diretor passou esse roteiro antes pro ator, né? Ele já estudou e tal. Então, quando ele tá ali, que ele tem esse momento de tu poder estar ali dirigir o cara, tá junto com a preparação, tu direciona ele nessa camada, tu já vai pesquisar enquanto ator, por exemplo, como é que é, por exemplo, o que é um estado de depressão, não sei, severa, assim, como é que é? Né? Então tu vai buscar essas informações porque essa pesquisa ela é importante para a tua construção. E depois que tu tem esse entendimento, tu vai trabalhar isso para o corpo, principalmente pro lado emocional, né? Tu que vem aí, já tem que tá tendo essa experiência aí como produção, como direção, né? Não sei se vocês já estudaram um pouquinho sobre Stanislavski ali, que eles falam sobre a questão da memória emotiva. Eu particularmente não gosto de dirigir muito atores indo muito para essa camada, porque ela é muito delicada. Se tu não souber direcionar um ator legal usando isso, pode, em vez de ajudá-lo, prejudicá-lo, porque ele vai acessar memórias que de repente ele não saiba voltar. E aí isso é muito delicado. Tu tem que ter uma condução muito massa, uma direção, né, para te levar esse ator e trazer ele. Porque senão, se ele ficar ali. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com a técnica da Ivana Chubbuck.
Esse idioma que eu não pronuncio direito, né? Que eu não, no outro, eu só gosto do meu idioma mesmo. Mas a técnica dela é muito massa, porque ela trabalha por cenas, né? Então, por exemplo, tu trabalhas ali o objetivo geral desse personagem dentro do roteiro. Só que para te chegar no objetivo geral, tu tem várias etapas, tu tem várias camadas. São essas cenas, ou seja, essas camadas, essas etapas, que tu vai estudar para te chegar no objetivo geral do personagem. Então, se o objetivo geral, por exemplo, desse personagem aqui, que tá dançando com a solidão, o objetivo geral dele ali é saber lidar com os demônios dele, então, como é que eu vou fazer para chegar até lá? E aí, tu vai sempre, no caso do videoclipe, né? Sempre cada cena tu vai trabalhar ali junto com cada trecho da música, né? Essa construção ali vai ser sempre relacionada eles dois, né? Porque tu tá contando, enfim. No videoclipe tu estás ali, desculpa, interpretando um personagem em cima de uma letra de uma música e tu tem que fazer com que as duas coisas que as duas coisas que essa narrativa elas dialoguem de uma forma única, né? Porque, por exemplo, eu já assisti o videoclipe, eu particularmente, né, vou falar por mim, que eu fico ouvindo a letra da música, eu fico tentando entender o videoclipe. E às vezes o diretor, ele tem umas viagens muito surreal que eu realmente fico demorando às vezes para entender o que cada coisa tá dialogando ali junto, né? E o bacana do videoclipe é a parte muito visual, né? Que a parte visual ali, ela eu acho muito forte. O Leandro, que é daí da área da música, né? Mais do que eu. No videoclipe, as imagens, as cores, para mim, elas são muito. Elas dialogam muito. Principalmente os planos que tu usa ali. É muito mais visual, muito, 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 muito para mim. O ator. Tanto é que tu nem explora muito os atores ali na cena. É mais o cantor, dependendo da narrativa, né? Por exemplo, nessa narrativa desse videoclipe aí, desse roteiro, nós tivemos 20 figurantes. 20. E nós tivemos 5 dançarinos nesse videoclipe aí. Então tinha uma parte da cena dele que ele começa, que era quando ele tá, exatamente nessa cena quando ele tá caminhando, que ele para e aí ele para, tá dançando, ele para que ele olha direcionado, focado num determinado ponto que o diretor deu para ele. E aí os dançarinos começavam a aparecer como se fosse a ideia dos demônios dele e tal, das fantasias. E eles começavam a dançar assim, mas dançavam. Cara, a coreografia desse videoclipe ele é maravilhoso. E ele tá muito bom, esse videoclipe, gente, tá muito bom. Ele não tá ainda disponível em nenhum lugar, né? Mas ele é muito bom. Então, aí, tipo, você tá ali, os figurantes chegaram, por exemplo, vou falar dessa experiência específica que foi a última. Os figurantes chegaram e eu fui, enquanto preparadora, conversar com os figurantes, com as pessoas que estavam compondo ali o videoclipe, e direcioná-los o que era a ideia, conversar sobre o roteiro, do início ao fim. E aí fazer isso ali na hora. E acabou que os figurantes viraram. Saíram. Quando foi o resultado, a galera que tava só na figuração que ia aparecer só teu braço ou alguma coisa, ou só tu ali dançando, ficou tão bom que veio pra cena mesmo. Saiu, já virou ali um elenco coadjuvante. Ficou muito legal mesmo. Então essa condução ela é muito importante de como tu vai guiar esse ator para o que você quer. E nesse caso o cantor, né? Porque eu já acho os cantores assim, que tu vai ver um show, tu tá vendo o cara tá interpretando no palco. Ele canta e interpreta, né? Quando tu vai pro videoclipe não é muito difícil tu dirigir o cara que já é o cantor. É difícil tu dirigir as pessoas que estão ali, pelo menos eu não acho, né? É mais difícil tu dirigir as pessoas que estão compondo ali a cena para o que tu quer. Mas porque o cara já tem o domínio da letra dele, a música dele, a melodia, já tem domínio de tudo. Tu só vai guiá-lo. Só vai guiá-lo.
E vocês compreendeste, Paulo, Paula e Pedro? E todos os demais que estão aqui. Nós somos quantas pessoas que nós estamos aqui? Se vocês podem trocar aqui no chat, tá, gente? Pode ir conversando aqui também, falando. Ou se vocês estão aí, deem um oi. Sim, sim, compreendi tudinho, tá? Foi bastante certeira no, do que tu falou. Saber direcionar, né? Porque não é só falar, ah, vai pra cá, mas também tem que saber direcionar, porque senão vai ficar o diretor e o ator perdido. Não, e o diretor não soube me direcionar direito, o que que eu vou fazer na cena? O que que eu vou fazer? Então tem que saber a jogada certa de falar pro, olha, é assim, o personagem é isso, o personagem é aquilo, para ter um aproveitamento melhor também, né? Eu penso que todo diretor deveria estudar um pouquinho de atuação. Eu penso. Que eu acho que seria muito legal para o entendimento, para a compreensão dele. Por exemplo, nós temos poucos diretores de atores, né? Eu acho que no mercado do audiovisual, no Brasil, assim, eu acho que tu tem poucos diretores de atores. O que que eu digo diretores de atores? Porque é gostar de dirigir elenco, de gostar de dirigir ator. A maioria das pessoas não gosta de dirigir ator. A grande maioria. Volto a falar. É por isso que surge ali na minha visão, né? Lógico. É por isso que surge o preparador. Porque, na verdade, o preparador, ele tá dirigindo o ator. Ele dirige o elenco, literalmente. Porque o diretor chega pra ti, te fala o que que ele quer. Olha, eu quero isso, isso, isso. Quero alcançar isso aqui. Enfim, o meu objetivo é esse, blá, 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 blá. E tu chega lá e tu vai começar é, a fazer esse trabalho com o ator, que na maioria das vezes o diretor não faz. E às vezes ele nem participa, né? E às vezes também tu nem tem tempo, né? Enfim, tem um conjunto de outras coisas. Mas a grande maioria da galera com quem eu trabalho, não sei dirigir ator. Não sei como falar pra ele o que eu quero, como eu quero, assim. Na verdade, eu sei falar o que eu quero, mas não como eu quero. Não sei guiá-lo, não sei conduzi-lo. Tanto é que a maioria das vezes o preparador, ele sempre tá no set. Na maioria das vezes, né? Então, e é muito bom também quando o preparador tá no set ali, porque o diretor vê, ó, eu quero isso aqui, a gente ainda não chegou nisso aqui, tá, vai lá, dá um toque pra ele, dá um toque pra ela, tenta fazer ela chegar bem aqui. E aí no set mesmo, o preparador vai lá com o ator e dirige esse ator. Olha, o diretor quer isso aqui, por aqui, desse jeito. Porque tu meio que traduz o que ele quer pro ator. E ponto seria muito mais fácil se tu se comunicasse de forma direta, né, com o ator. Então, eu volto a dizer, se tu tiver se tu puder ter esse momento de experiência na preparação com o ator, tu vai criar uma relação ali, um vínculo pro set, porque nós somos pessoas. E eu falo por Belém, por Belém especificamente, né, no sentido de que nós não temos muitas experiências ou vivências no audiovisual. E a galera que vem, ela vem do teatro. E a galera que vem do teatro é uma galera que é do coletivo, que é da troca ali. É um negócio de corpo, de contato, né? E no cinema, enfim, por todas as hierarquias que ele tem, ele acaba sendo, para o ator que vem do teatro e não está ali acostumado com a linguagem, causa um certo estranhamento. Porque parece que é uma coisa meio fria, sabe? Parece que é uma coisa meio fria, porque tu chega no set, fala enquanto ator, enquanto atriz, você chega no set e já tem toda uma galera, meu amor, que já tá ali trabalhando, ó, desde cedo, que já tá ali bem antes de tu chegar, que já preparou tudo só pra tu chegar, pra tu gravar, pra tu filmar ali, né? Só chega ali pra tu gravar. Essa galera já tá bem antes. E acaba que tu não. Só quando tu já tá, né? Dependendo do. Se tu for gravar só uma cena, ou se tu ficar também meses, por exemplo, se tu ficar uns 6 meses, vai, né? É impossível
não ter ali uma troca, né, com essas equipes não rola uma troca ali com o ator. Mas quando você vai especificamente para gravar coisas que são bem rápidas, é tu chegar, gravou, pá, acabou. Foi embora. E às vezes tu tem essa dificuldade ali no set, porque não rola uma troca quando tu vem dessa vivência do teatro. Tu não pode ser, tipo, tu chegar como, por exemplo, tu chegar no meio de fosse um grupo um ensaio de teatro, a galera geralmente chega assim, ah, é tudo grande, né? Ai, fulano, não sei o quê. Não que não tenha esses momentos de interações no set, tipo, no audiovisual, né? Tu tem esses momentos, mas assim, eles são mais quando tu tá ali no intervalozinho, né? Quando a galera tá no teatro, não, tu tá ensaiando ali, mas tu tá conversando com fulano e tu tá não sei o quê, e tu já tá numa interaçãozinha ali. E no set não pode rolar isso, né? Porque tu tá ali esperando, aguardando, mas tá rolando uma cena ali que tá sendo gravada, então tem que ser um silêncio total, tem que ter certas posturas, né? Principalmente quando a gente tá num espaço que ele é pequeno ali, né? Que tu não tá, tipo, longe com uma equipe, aí, passou o rádio, agora que vai o ator, não. Geralmente, na nossa realidade, tá rolando uma cena ali gravada, mas o elenco tá só um pouquinho ali distante. Então tu tá ali tudo meio pianinho, baixinho, e a galera que vem de uma outra linguagem, ela meio que sente esse choque. Ela sente esse choque enquanto ator, enquanto atriz, né? Mas quando você tem. Eu acho muito massa quando tu consegue ter um. Porque geralmente os sets, eles são meio. Algumas vezes eles são intensos, né? Agora, quando tu tem um ator, um diretor que ele deixa. Ele consegue. Como é que eu posso dizer? Ele consegue equilibrar. Eu até tinha anotado isso agora aqui no meu caderno. Ele consegue equilibrar a ação, o ambiente e o ritmo do set. Que é uma coisa muito difícil, né? Não é uma coisa muito fácil, não. Porque tu conseguir equilibrar tudo isso faz com que o teu set seja leve, seja tranquilo, seja de troca. E tudo quem faz isso é o diretor. Que é o cara que é o grande maestro ali, né? É o cara que tá conduzindo tudo. Então, às vezes, se tu tem um diretor assim que às vezes, enfim, por conta das milhões das coisas, mas ele é mais tenso, mais, né, mais, como diz o meu amigo, mais, o clima fica meio assim, um pouquinho pesado, meio tenso, cada um vai ali, pá, faz o que tem que fazer rápido, sai fora. Mas quando esse set ele é leve, ele se torna muito gostoso, muito massa de fazer, de atuar, de estar ali. E tudo isso tá no diretor, que é o cara ali que tá sendo maestro de tudo, né? Enfim. Consegui trazer para vocês de uma forma clara e objetiva essa diferença de quando tu dirige um ator e quando tu dirige um não ator, dessa importância da comunicação. Podem falar no chat se vocês tiverem aí. Ou pode ligar o microfone também. Oi, tem alguém aí? Oi, Tata. Oi, quem tá falando? É a Paula. Oi, Paula, só tá nós duas aqui, eu acho. É que a gente é tímido, como disse o Lê. É, eu entendi. Na hora que você falou, assim, já veio na minha cabeça, porque eu tenho um trabalho de direção, né, de um clipe de uma grande amiga, e no começo foi difícil para mim, porque era numa balada. Não foi difícil com ela, porque ela é minha amiga, né, mas foi difícil com o cara, que ela tem um feed na música, né, e pelas outras pessoas que estavam na balada. Mas depois eu fui pegando o ritmo, deixando a timidez e fui dirigindo os dois mesmo. E foi fácil, porque a minha amiga, ela tem um crush nesse cara, né? E é uma música romântica. E aí rolou, assim, sabe? Ficou bem real mesmo. E E tu você já estava falou, é falando de. agora que eu vou ser cupida. É,
Aí ela falou, nossa, e ele também é muito tímido, sabe? Mas eu acho que eu fiz um bom trabalho. Mas fazendo o curso com o Lê agora, eu até falei para ela, eu falei, vamos fazer esse clipe tudo de novo, porque eu aprendi tanta coisa nova que eu já quero reestruturar todo o curso, assim, sabe? E você falou de videoclipe, eu gosto muito dos videoclipes da Janet Jackson. Eu gosto muito da Janet Jackson. Sou muito fã do Michael também. Eu acho que a Janet Jackson ela é incompreendida, assim. Os videoclipes dela são maravilhosos. E tem um vídeo que é um dos meus favoritos, eu não lembro a música, que é muito legal. É uma música romântica que ela mora num prédio e aí todo dia ela fica olhando o vizinho de porta dela entrar e aí tem uma hora que ele entra na casa dela e eles começam a namorar. E é tão real que parece que os dois estão apaixonados. Que eu acho que é um pouco disso que você está falando, né? De trazer essa emoção. Eu concordo com você também sobre o ator, que o ator, desculpa, o cantor, é meio que um personagem, né? Quando ele tá no palco, ele não é aquilo no dia a dia. Então, ele já é um personagem. Então, eu acho que também é um pouco mais fácil para dirigir. Sim, eu também acho que é um pouco mais fácil de dirigir o cantor, porque ele já tem o domínio, né, da música, da letra, enfim. Quando ele vai, ele já tem todo um trabalho, um estudo que ele faz, porque quando ele vai para o palco, ele não vai simplesmente cantar, tem toda uma performance que ele faz, né? E toda essa performance que ele faz já é uma atuação, já é uma personagem. Que não é não é fácil tu ir para um palco ali e tu conseguir, por exemplo, segurar milhões de pessoas, né? Eu acho isso fantástico, eu acho sensacional. Uma pessoa sozinha no palco conseguir ali, porque da maioria tem, principalmente aqueles cantores que ele não tem o dançarino, ele não tem outro entretenimento ali que tire o foco dele, né? Uma outra coisa que tire o foco dele ali. É ele sozinho ali e fazendo a performance dele, dando show, arrasando. E milhões de pessoas ali ele consegue influenciar, levar para onde ele quer, né? Com a energia ali, com o ritmo, enfim, com toda a performance que ele faz. Eu acho sensacional, gente. Eu acho que é um dos profissionais assim que também eu admiro muito, porque eu acho que não é fácil, não. Tu ficar num palco e tu conseguir fazer, às vezes, 100, 200 mil pessoas ou mais, até milhão ali sei lá, conduzir essas pessoas ali. Porque tu não pode fazer ser uma coisa chata, cansativa, tu tem que levar a galera no mesmo nível de intensidade que você tá ali. Então isso é realmente sensacional. Então quando tu vai pro videoclipe, não é é uma coisa assim, tipo, de estalo, que tu vai e vem. Eu assisti um documentário daquela cantora, meu Deus, que ela foi namorada do Justin Bieber. Eu esqueci o nome dela. Alguém lembra o nome dela? Ela foi que ela é Britney cantora. Spears, Isso. a Tem um Britney. é, não, não é. Britney? É Não, a não Selena é. Gomez. Isso, a Selena Gomez, ela mesma. Tem um documentário dela na Netflix. Eu assisti o documentário dessa gata. Meu Deus. É muito bom o documentário, assistam. E aí mostra as gravações, tipo, a rotina dela, né? A rotina dela. Aí show, aí grava. Aí tem uma parte lá que são dos videoclipes, lá gravando o videoclipe dela. E é uma coisa assim. O diretor, na verdade, no documentário, né? Ela praticamente dirige todos os videoclipes dela, que ela diz como ela quer, como ela deixa de não querer. E é tipo um estalo, assim, ligou a câmera, pá, sabe? E já foi, pá, desligou, foi, voltou. Numa naturalidade, como se parece ser fácil fazer, como se qualquer pessoa conseguisse fazer. E eu acho que é justamente por conta disso que a gente tá, falando, tá trocando aí, Paulo. Exatamente isso. É um personagem que ele já tem ali no palco, né? E quando tu vai gravar, é uma coisa que, dependendo ali, né, também do roteiro, do videoclipe, não é tão complexo ou difícil. Seria se fosse um ator, por exemplo, quando você vê o filme, por exemplo, que tu assiste alguns filmes
que é que tu tem ali o ator interpretando um determinado cantor, aí eu te digo, que trabalho de atuação, porque tu tá fazendo um trabalho de atuação onde o personagem, tu tá representando uma pessoa que, enfim, que já foi um cantor ou que já foi uma cantora, tu trazer os trejeitos desse cara, a energia, o jeito dele todo, nossa, é um trabalho sensacional. Enquanto ator, assim, é fantástico. E aí, para tu chegar a alcançar nisso, tu precisa ter um diretor babado, né? Precisa ter um diretor ali também que te guie legal, que te ajude a chegar nisso. E com certeza a maioria que tem um preparador também ajuda bastante, porque o preparador é que tá ali contigo na tua viagem, na tua construção, ele te ajuda, ele em todas as camadas. Vocês meio que criam uma relação, saca? Tu e o diretor, e o ator, o preparador e o ator criam uma relação muito intensa junto de construção, porque é um processo que que eles trilham juntos. Então é sensacional e desafiador, assim. Eu, não- eu espero um dia trabalhar com algum ator, ou eu mesmo, se pudesse estar num processo desse, que eu acho mais difícil, mas trabalhar com um ator que possa estar nesse processo de construção de um personagem que é um cantor e que ele não é a realidade dele, deve ser sensacional o processo de criação. Sensacional. Mas é isso, meus amores. Já são 9 horas, né? Leandro, tá aí? Oi, Oi, tô aqui. tá aí? Tô. Então, é, acho que a gente já tá chegando aqui no finalzinho e eu queria que vocês, acho que a galera é muito tímida mesmo, né? Mas pode falar pelo chat, tá, gente? Se eu quero saber como é que foi esse processo de troca aqui com vocês, o que que vocês, se ficou alguma dúvida, se tem alguma coisa que vocês gostariam de falar ou não. Fiquem à vontade. Pode falar no chat, tá, gente? Eu só tenho que agradecer, que é o Pedro. Tenho que agradecer por ter trazido a tua experiência, tanto do teatro quanto também como no audiovisual. Trouxe um aprendizado muito para nós, muito importante dos dois modos de quanto do teatro quanto do audiovisual. Então é muito importante porque, como tu falou, o diretor também tem que saber esse lado também, né? Tem que saber como guiar os atores, quem também não é ator. Então, eu gostei bastante da aula, foi bastante proveitosa e deu para aprender e absorver bastante coisas que eu tinha dúvidas e acabou respondendo tudo só nessa aula. É isso. Muito obrigado, Muito tá? bom, obrigada. Eu que te agradeço pela troca. Mais alguém? Acho que é isso, né? Acho que alguém falou aqui, não. Aqui não. Nossa, eu preciso trabalhar mais a tecnologia na minha vida. Tá, eu que agradeço, Paula. Obrigada. É, obrigado, Bárbara. Muito obrigado. Que bom. Eu que agradeço por vocês estarem trocando com a gente. Então é isso, gente. Queria agradecer a participação de vocês. Eu espero que eu tenha trocado com vocês e que realmente a gente tenha assim, chegado em um lugar de compreensão e de troca de ambas as partes, porque eu acho que é legal trazer tanto esse olhar como atriz e como diretora, né? Porque eu fui pro audiovisual, como eu falei no início, eu acho que eu não falei no início, na verdade, né?
Eu fui pro audiovisual não só por uma curiosidade, mas porque é uma necessidade. Em Belém, infelizmente, a gente tem muito, 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 mas é muito pouca formação na área do audiovisual para o ator e também para o diretor, porque é aquilo que o Pedro falou, né? A gente vai aprendendo na marra. A gente vai aprendendo na marra, porque é a necessidade, e a gente tem que dirigir, tem que ir fazendo, e a gente acaba aí fazendo e vai atropelando as coisas. E é muito importante quando a gente tem editais, né? Eu vou falar isso aqui, é importante quando a gente tem editais como a Lei de Blanc que está aí pra gente, porque a gente pode ter esses momentos de formação, de troca, e que essas experiências elas vão sempre nos fortalecendo, né? A experiência ela é muito diferente da teoria, né? Totalmente, porque tu estuda, 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 e quando tu vai para a prática, tu passa anos estudando e tu ainda não conseguiu realmente absorver e aprender a conduzir e a dirigir. Né? Eu tô finalizando a minha formação em cinema, ela é técnica, né, pela Escola de Cinema lá de São Luís, pelo IEMA. Hoje eu faço uma graduação em audiovisual, mas a minha experiência, só trocando aqui, a minha experiência que eu tenho enquanto atriz, enquanto preparadora, diretora, diretora eu só dirigi não, quatro, cinco trabalhos, né? Não é assim, eu não, eu me vejo como uma aprendiz na direção, mas assim, quando eu vou para o audiovisual, para a formação, para a graduação que eu estou agora, a minha experiência é maior do que o conhecimento que eu estou tendo teórico. Porque quando eu tô com os professores, quando a gente está estudando, você fala, gente, mas isso aqui funciona melhor assim. Desse jeito aqui vai ser muito mais prático. Tu traz uma carga que ela é maravilhosa. Então, é muito massa quando tu tem ali a prática, a experiência e tu vai para a teoria, e quando tu tem a teoria e tu vai para a prática, tu conciliar essas duas coisas são sensacionais. Oi, Oi. E principalmente, vou falar uma tava coisa para só vocês que é uma testando coisa aqui o que eu. microfone. Desculpa. Tá bom. E principalmente, gente, uma coisa que eu vou compartilhar com vocês, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu sou um ratinho curioso, assim, eu sou aquele ratinho, aquela ratinha, assim, muito curiosa de tudo. Como atriz, vou para esse lugar da atriz. Como atriz, eu entrei no audiovisual por conta de ser atriz. E eu fui para todos os departamentos possíveis do audiovisual, eu gosto de ir. Eu comecei com a produção, como eu falei para vocês. E por que que eu te digo para tu, se tu puderes ter essa experiência de pelo menos ser um assistente do cara o assistente do som, o assistente da produção, o assistente da direção do produtor de elenco. Enfim, se tu puderes caminhar em todas essas áreas do audiovisual, ela é sensacional. Por quê? Vou para o lugar como atriz. Gente, o meu comportamento em set mudou tanto quando eu comecei a ter essas vivências, porque é aquilo que eu falei ainda agora. Quando tu chega no set, já tem uma galera que está trabalhando ali desde 5, 4 horas da manhã, fazendo todo um trabalho para tu chegar, né? E para tu compor aquele trabalho com a tua atuação. E às vezes os nossos comportamentos, e aí vou para esse lugar, estou indo agora nesse lugar do ator, né? Da atriz curiosa. E às vezes os nossos comportamentos e set, eles atrapalham todo um processo que está rolando ali, bem antes de você. Opa, cortou aqui. Bem antes. Oi, tá me ouvindo? Opa, cortou aqui. Oi, tá normal. Voltou. Bem antes de você chegar. Então, assim, se vocês. Ah, tá, eu quero ser o diretor. Massa. Quer trabalhar, quer dirigir? Vai tendo essas experiências em todos os departamentos, se tu puderes, porque é muito legal. A tua compreensão, a tua visão, na hora que tu tiver à frente, sendo maestro desse trabalho, vai ser muito, muito, muito bom. Porque tu vai ter uma empatia que o outro cara que só tá ali dirigindo e não passou por esses departamentos, não tem. Não tem. Então, sempre que vocês puderem, façam essa troca. Participem,
Nem que seja ali na pontinha, no ladinho, não sei da onde, só para passar viva essa experiência, porque vai ser um conteúdo a mais para tua experiência, para ti, quando tu tiveres se desafiando para dirigir algo, porque tu vai conhecer todos esses departamentos, como eles funcionam, não só porque quando tu tá dirigindo, tu tem essa compreensão, mas tu não sabe como é que rola esses bastidores, tu não sabe, por exemplo, a pessoa da produção, deu um negócio aqui, eu quero que resolva, cadê? Por que a produção não trouxe? Por que a produção não foi atrás? Cadê eu não sei o que que eu quero aqui, que é a produção que tem que ir atrás? E às vezes, quando tu tá só no lugar do comando, tu quer que seja resolvido e ponto final, e é isso. Mas quando tu já passou por aquilo, tu sabe como é o processo. Tu sabe como acontece, né? Na prática, né? Tu já vivenciou isso. Então, a forma como tu vai solicitar, a forma como tu vai pedir, como tu vai te comportar, vai mudar muito, cara. Isso vai ser muito bom. Muito bom. Então, se vocês puderem passar e estudar, e não só estudar, mas ter essa vivência, tenham, porque ajuda muito. Muito mesmo. E é isso. E também, por favor, estudem. Vamos para a parte de direção de produção de elenco também, porque é importante, tá? Por favor. Enfim, todas as áreas são importantes, mas o produtor de elenco também é muito importante dentro desse processo. Tenha uma vivência com esse cara para tu saber que. Porque assim, o diretor. O cara tem a cabeça na cabeça dele. Gente, eu ia terminar, né? Mas eu já vou terminar. O cara tem na cabeça dele ali determinado personagem, certo? Ele quer um perfil, o diretor quer um perfil. Quando esse cara contrata um produtor de elenco que ele não tem uma determinada experiência, aí o diretor, por exemplo, tem milhões de coisas para fazer. Aí o cara manda para mim 20 perfis, mais ou menos parecido com o que o diretor disse que ele quer. Imagina o diretor parando para olhar 20 self-tape ou 20 vídeos de apresentação. Meu Deus, ele vai perder muito tempo. Agora, quando tu tem um produtor de elenco, tipo assim, que ele entende realmente o que esse cara quer, ele não vai te dar quantidade, ele vai te dar qualidade. Então, ele vai pegar, ele vai ver os 20 mil vídeos que ele tiver, mas ele vai dar, tipo, o melhor pro diretor. Ele vai chegar no melhor, no ponto melhor que ele possível daquele ator para te entregar. E isso é importante, porque nós temos dentro do mercado galera que trabalha com processo de produção, que aí tu manda para mim um monte de vídeo, um monte. E, nossa, gente, isso é muito cansativo. É muito cansativo. O teu papel como produção de elenco ali é tu já minuciadamente mandar o melhor pro diretor. Tá bom? E é isso, gente. Obrigada. Eu vou parar porque eu falo muito. Não, sabe as Tchau. palavras. É Muitas isso. dicas foram dadas, uma aula incrível. Ah, que bom. Obrigada, gente. E assim, eu não vou me alongar também, porque a Tatá já falou tudo que tinha para falar, já deu uma aula maravilhosa. Mas avisar os colegas que estão aqui que amanhã a gente vai retomar o assunto da Tatá, só que já especificamente sobre a direção para videoclipes. Então a gente vai pegar já essa questão das atuações que foram vistas hoje e amanhã a gente parte para pegar as nossas ideias, a nossa criação e de fato trabalhar como um diretor, desde aquela decupagem do roteiro, tudo isso até o set. Então vai ser uma viagem interessante também da gente ver. Então obrigado a todos por Obrigada a estarem todos, aqui. gente. Tchau, boa noite. Acho que amanhã eu também vou entrar nessa aula. Me manda o link. Já teria aquele mesmo link, né? É, Amanhã estarei nessa aula. Tchau, boa noite. boa noite. E agora que eu não tô conseguindo sair, Leandro? Meu Deus. Quando eu fechar aqui, sai.